Olá, pessoal. Retomando então o nosso estudo sobre os primeiros grupos humanos, do capítulo 2, tema 2, página 38 em diante, nós já vimos a definição do termo pré-história, né, porque esse nome, a utilização desse termo, e esse período, né, por ele ser tão grande, tão extenso, ele acabou tendo uma subdivisão pelos historiadores. Então nós temos, né, dentro do que chamamos pré-história, uma subdivisão em paleolítico, ou idade da pedra lascada, e o neolítico, a idade da pedra polida. Bom, quando começa o paleolítico, quando termina, quando começa o neolítico, quando termina. Então, os historiadores determinaram, né, que de 2,5 milhões de anos antes de Cristo até o surgimento ou a descoberta da agricultura e o seu desenvolvimento, seria denominado Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. E do desenvolvimento da agricultura até a invenção da escrita, o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida. Bom, características desses dois períodos. O Paleolítico, né, ele é caracterizado pela seguinte questão. Os primeiros grupos humanos, os primeiros grupos de hominídeos, né, que estavam em processo de evolução, em processo de transformação para os humanos que somos hoje, eles viviam basicamente em bandos, né? Viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos e raízes e praticavam o nomadismo, ou seja, o que é o nomadismo? Né? É a mudança de um local para outro em determinado período em busca de alimentos, em busca de sobrevivência. Então vejam bem, eles não plantavam, eles não colhiam, eles não criavam animais, eles viviam daquilo que a natureza produzia para eles. Então, quando um grupo formava ali um acampamento em determinado lugar e começava a extrair os recursos daquele local, em pouco tempo, né, a natureza já não conseguia mais dar a eles o que eles necessitavam. Carne, né, de animais silvestres, peixe, frutas, sementes. Então, como eles não plantavam e não criavam animais, eles então se mudavam para outro lugar em busca desses alimentos para sobreviver. Também é nesse período do Paleolítico que esses grupos, né, Homo erectus provavelmente foram os primeiros, vão dominar o fogo, né? E nós já vimos que o domínio do fogo possibilitou a eles uma série de mudanças nas suas vidas, ok? O outro período é o chamado Neolítico, né? A idade da pedra polida. Por que esse nome? Porque enquanto no Paleolítico eles utilizavam lascas de pedra encontradas na natureza para fazer armas, ferramentas, também pedaços de ossos, pedaços de madeira, no Neolítico eles passam a aperfeiçoar essas ferramentas. Então as lascas de pedra passam a ser polidas, né? Eles passam a afiar pontas dessas pedras para fazer armas mais sofisticadas para a época, né? É também um período em que eles começam a desenvolver a agricultura, né? O plantio das sementes, que há historiadores que defendem que quem descobriu a agricultura teria sido, né, um grupo de mulheres, algumas mulheres que, ao perceberem as sementes caindo das árvores e brotando ali no chão com o tempo, entenderam que se elas plantassem as sementes, elas não precisariam sair no mato buscando frutos daquelas árvores. Elas poderiam ter aquilo próximo de casa. Então, a partir dali, desenvolveram a agricultura, o que vai dar a esses grupos uma série de benefícios, né? Inclusive longevidade, eles vão passar a viver mais porque vão se alimentar melhor. O fogo já cozinhava o alimento, né? E agora eles estavam produzindo alimentos por meio da agricultura. Também passaram a criar, a domesticar os animais, né? E com isso obter carne cada vez mais sem precisar ir, né, caçar o tempo todo. No meio desse processo de desenvolvimento da agricultura e do pastoreio, da criação de animais, esses grupos começam um processo de sedentarização. Ou seja, o que é sedentarização? É um processo de fixar moradia, né? Então eles passam a plantar, a criar animais e
passam a não ter tanto a necessidade de continuar migrando de um lado para o outro em busca desses alimentos, porque agora eles plantavam, agora eles tinham, né, a sua lavoura. Ocorre que quando a gente fala, estuda a história, a gente não pode generalizar. Tá? Ainda hoje, por exemplo, existem grupos de pessoas que praticam o nomadismo, continuam migrando de um lugar para o outro de tempos em tempos. Tá? Assim como a agricultura também não foi descoberta, não foi desenvolvida em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Então, enquanto nas regiões da África ela teria sido descoberta e desenvolvida em torno de 12 mil, 11 mil a.C., aqui na América, né, acredita-se que ela só foi desenvolvida a partir de 8 mil a.C., tá ok? Então, quando a gente estuda a história, a gente não pode aplicar, né, um conceito ou um termo a todas as sociedades de maneira linear, de maneira única, tá bom? Cada povo, cada cultura vai ter ali o seu próprio tempo, né, a sua transformação, o seu desenvolvimento, de acordo com o seu dia a dia, né, com as suas necessidades, tá bom? Então, essa é a nossa aula 2. Vocês podem acompanhar lá na página 39, tá, para dar uma reforçada nesse conteúdo, tá certo?